Amigos, boa tarde. Eu sou Valéria Martins, jornalista e agente literária à frente da Oásis Cultural. E se você quer saber como entrar no mundo dos livros da maneira correta, com o pé direito, assista www.comoserescritor.com.br, onde tem o nosso curso online, O Escritor no Século XXI, como escrever, publicar, divulgar e vender seu livro. Sou procurada por muitos e muitos escritores, a maioria iniciantes, e eles querem que eu leia seus livros, que eu opine, que eu diga a eles como começar, por onde começar. A maneira de atender essas pessoas é cobrar uma consulta, como se fosse um médico. A pessoa vem, conversa comigo, eu leio o início, o final e trechos do livro da pessoa e oriento por onde ela deve começar. E se aquele original não está bom, eu também digo o que ela precisa fazer para melhorar. Eu dou dicas de livros que ela tem que ler, de cursos que ela precisa fazer. E às vezes alguns escritores, eles não aceitam bem quando eu digo que o original deles não está bom. Eles acham que está, né? Então é a opinião deles contra a minha. E aí muitas vezes o argumento que eles usam é: mas você não leu o meu livro inteiro, como é que você vai saber se o meu livro é bom mesmo ou não é? Então eu vou dizer que eu fiz um curso na Estação das Letras com uma editora muito experiente, a Isa Pessoa. Ela foi dona da editora Objetiva de uma pequena parte antes da fusão com a Companhia das Letras. Depois ela teve a sua própria editora, que se chamava Foz Editora. Publicou gente muito legal, José Eduardo Agualusa, Tatiana Salem Levi. E atualmente ela trabalha na editora Alaúde, em São Paulo, que tem um selo literário que se chama Tordesilhas. Então, a Isa, num curso que era marketing de livros, ela disse: basta a leitura de 10 páginas de um livro para saber se ele vale ou não a pena ser publicado. Eu diria que hoje, no século XXI, isso foi no século passado, menos. Nós temos um amigo da Oásis, que é crítico literário, num grande portal de notícias em São Paulo, e ele já contou que ele recebe cerca de 200 livros por semana para resenhar. Imagina, ele só consegue postar 2 resenhas, uma por semana, mas ele recebe 200 livros. Então ele contou pra gente que no sábado, porque em São Paulo não tem praia, né? Ele se senta na poltrona à tarde com uma cerveja do lado e ele vai pegando aquela pilha de livros e vai abrindo a primeira página e lendo. Ele lê, acho que só o primeiro parágrafo, entendeu? Quando o primeiro parágrafo é ruim, ele já larga o livro para o lado e passa para outro, porque ele ainda tem que ler o livro inteiro, escrever uma resenha e postar, porque esse é o trabalho dele. Então eu diria que o início de um livro já diz muito sobre ele. É muito importante ter um início de livro bom, bem escrito, que você já apresente a ideia ali com força, com dignidade, para você pegar o leitor, porque senão você acaba ficando de lado. No século XXI, vocês sabem, a gente tem o celular na mão e a gente está acostumado a mudar de tema, mudar de assunto, mudar de tela com um clique. E leitura exige esforço, exige concentração. Então, se o início do livro não é bom, o autor já vai deixar de lado. O livro tem que pegar a gente pelo cangote, pelo pescoço. O meu pai, que foi um grande jornalista, Justino Martins, e a respeito do jornalismo, ele dizia: tens de pegar o leitor pela primeira frase. E eu diria atualmente que com o livro é assim também. Na dúvida, existe um blog chamado Todo Prosa, que era feito pelo jornalista Sérgio Rodrigues, que também é escritor, foi vencedor do Prêmio Portugal Telecom 2014 com o romance O Drible. O Sérgio tinha uma coluna no portal da revista Veja chamada Todo Prosa, em que ele tinha uma seção que se chamava Inícios Inesquecíveis. E a maioria clássicos, mas tinha os contemporâneos também. E ali tem uma boa seleção de livros com inícios inesquecíveis. Vou citar só 2, né, que me vieram agora à mente. O início de Moby Dick, do Herman Melville, que começa em inglês Call Me Ismael, que os tradutores lutaram para traduzir essa frase: eu me chamo Ismael, me chame de Ismael. Tem variações, mas é uma frase impactante, porque ali ele vai começar a narrar a epopeia
do comandante de navio que era inimigo da baleia e que no final acaba matando a baleia, mas vai junto, né? Já estraguei, já dei um spoiler aqui. E também o início de Ana Karenina, do Tolstói, que tem aquela famosa frase: todas as famílias felizes se parecem, enquanto as infelizes são infelizes cada uma à sua maneira. Bom, começou com essa frase, o cara já leva uma porrada no peito, pô, vou ler essa história, né? Então é isso, gente. Muito cuidado, empenho em serem bons leitores, em fazerem oficinas literárias, em lerem muitos livros, conhecerem muito bem a literatura para poderem fazer um livro forte. Porque apesar de divulgar todo tipo de livro, eu digo e reafirmo, o livro só permanece quando ele é bem escrito. Muito obrigada!